Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Câmara vota em primeiro turno projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Parlamentar vistoria início da construção da nova ponte no centro de Blumenau. Comissões permanentes aprovam 3 propostas de lei. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara de Vereadores e da comunidade. Os vereadores mirins titulares participaram nesta semana de uma formação continuada remota com o tema Noções sobre elaboração e apresentação de projetos de lei. A capacitação foi semelhante aos anos anteriores, exceto por ter sido realizada online, através de uma plataforma disponível gratuita. Foram abordados temas de maneira geral sobre a estrutura administrativa do Estado, com a divisão dos 3 poderes e as funções de cada um. A coordenação da Câmara Mirim trabalha para realizar uma nova formação ainda no próximo bimestre. Acompanhe agora os destaques das comissões de Educação, Transportes e Agricultura. As comissões de Educação, Transportes e Agricultura se reuniram na tarde desta quinta-feira, dia 18. Os vereadores da Comissão de Educação, Ciência e Saúde Pública analisaram 3 proposições. Destaque para o projeto de lei que denomina de Quinto Múncio Comagone, praça pública localizada na região norte da cidade. Eu sempre tive, desde o início dos meus mandatos, a preocupação de nominar pessoas que têm uma identidade com a região. Assim como o nome de rua e seu quinto, como é conhecido para aquela comunidade Nova Fidelis, tem uma identidade muito forte e com certeza nós estamos autorizando a nossa comissão um nome que tem a verdadeira identidade para com a comunidade. Inclusive conversamos com a Associação Moradores, até para que a gente possa junto aqui ter essa clareza, né? E eu fico muito feliz quando pessoas humildes possam ser nominadas numa praça onde que a nossa gente blumenauense possa lá encontrar seus amigos e possa ocupar esse espaço para fazer as suas atividades. E um bate-papo gostoso, nem sempre isso é possível, mas com certeza lá vão ainda relembrar do seu quinto que tanto zelou pela limpeza daquela região. Cumprimento aqui o vereador Bruno e pela indicação deste nome, que com certeza recebe os aplausos de todos nós blumenauenses por este gesto, neste momento, em nominar o nome desta praça. Na reunião da Comissão de Transportes e Obras Públicas, foram analisadas 4 propostas. 3 receberam parecer favorável. O projeto de lei que autoriza a concessão de estímulos fiscais para a construção de edifício-garagem no centro de Blumenau foi encaminhado para a análise da Procuradoria do município. Isenção de ISS foi encaminhado à Secretaria da Fazenda encaminhou dando um parecer da possibilidade de que essa isenção iria causar um rombo nos cofres públicos e nos deu um parecer que a gente viesse a encaminhá-lo para o Procuradoria do município. Então fizemos isso hoje, o vereador caminha, aprovamos o encaminhamento para que realmente a gente possa ter um impacto financeiro da realidade, se eles para poder dar um voto favorável, ao contrário, para que ele siga a votação em plenário. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente deu parecer favorável ao projeto de lei que cria o Portal da Transparência Exclusivo para divulgação de informações administrativas da Covid-19 no âmbito do município de Blumenau. Projetos que passaram agora, um projeto de autoria do vereador Adriano Pereira, que a gente também estava estudando nesse sentido, que é para o Portal da Transparência da Prefeitura dar mais transparência em relação aos gastos, principalmente aos recursos no tempo de pandemia, porque algumas informações a gente não consegue encontrar lá. Nós achamos a ideia muito interessante, eu já estava com a minha equipe de gabinete procurando, e quando procuramos no sistema vimos que o vereador Adriano deu um encaminhamento, que é esse projeto de lei aqui, 8.067. Pedimos ao vereador a gentileza de assinar, ele permitiu também, então é um projeto do vereador Adriano Pereira, mas que a gente está subscrevendo, que traz esse intuito de dar mais transparência aos gastos públicos. Já passou pelas outras comissões, agora também aprovado na Comissão de Meio Ambiente, então deve ser encaminhado aí para o plenário nas próximas semanas.
O PROCON de Blumenau está recolhendo nos postos de combustíveis as notas fiscais de compras da gasolina junto às distribuidoras, com o objetivo de verificar se está havendo abuso de preço na venda ao consumidor. Para o órgão de defesa, a iniciativa é dar segurança à população. Além do combustível, o PROCON também está verificando se os produtos comercializados nas conveniências estão dentro do prazo de validade, garantindo que a saúde dos consumidores esteja resguardada com a venda de alimentos dentro dos padrões de qualidade e também de segurança. Parlamentar vistoria o início da construção da nova ponte do centro de Blumenau. Acompanhe a matéria. O vereador Silvio Zimmermann fez questão de acompanhar o início dos trabalhos. A ponte vai ligar a Rua 15 de Novembro à Avenida Beira-Rio, bem ao lado do Biergarten. Foram assinadas a ordem de serviço na semana passada e no dia de hoje a gente já está com escavação e limpeza para início das escavações para a montagem das cabeceiras e posteriormente dos pilares, né? Ela vem facilitar muito quem está trafegando da região sul para o centro da cidade. Ela vai fazer uma ligação muito importante aqui no centro histórico. A gente vai criar um corredor exclusivo de ônibus interligando com a Alameda Duque de Caxias e posteriormente com a revitalização toda do corredor sul. Então ela vai trazer pelo menos, pelos nossos cálculos, uns 15 minutos de ganho por viagem para quem está no transporte coletivo. Isso é mais tempo em casa, é mais tempo com a família, mais tempo de lazer, melhora a mobilidade. A gente vai ter uma pista exclusiva para carro, outra exclusiva para ônibus e também pedestres vão ser agraciados com uma pista ampla para caminhar e os ciclistas também, uma faixa exclusiva para o transporte de bicicletas. A nova ponte terá um custo de R$3.300.000. Segundo o vereador Silvio Zimmermann, os recursos foram viabilizados através de emenda parlamentar do então senador Dalírio Beber. A obra deverá ser concluída em 10 meses. Durante a visita, o vereador Silvio adiantou a importância da ponte para a cidade. Blumenau tem se transformado ao longo dos últimos anos com a abertura da ponte do Badenfurt, o prolongamento da Rua Humberto de Campos, dezenas de requalificações de ruas, novas pontes, vão mudar o cenário da mobilidade de Blumenau. E essa ponte aqui me parece importante, né? Não vista do ponto de vista único, isolado, mas sim em conjunto com a requalificação da Rua das Palmeiras, da Rua Amazonas, com a nova ponte, ou melhor, ampliação da ponte da Neumann, vai dar todo um novo significado para a mobilidade do centro. Mas a gente também vem garantir aqui que ela tenha a possibilidade de gerar um trânsito mais humano, com o corredor de ônibus, com passarela para pedestre, com espaço para ciclovia, tudo isso que é importante para o futuro da cidade de Blumenau. A nova ponte levará o nome do empresário Rui Willig. A nominação foi através de um projeto de lei aprovado pelos vereadores. A proposição foi do vereador Silvio Zimmermann. Aqui perto fica o Clube Náutico América, há 100 anos, o clube já está aqui. O Rui Willig, além de empresário, presidente da CIB, ele também foi presidente do Clube Náutico América. Era uma demanda já do clube, um reconhecimento, uma homenagem àqueles que fizeram e construíram a história do Clube Náutico América. Então a ponte se chamará Rui Willig, em homenagem ao antigo presidente do Clube Náutico América. O Hospital Santa Isabel está com uma oportunidade de emprego para médico do trabalho. A instituição precisa de um profissional com experiência no programa de controle médico de saúde ocupacional e também programa de prevenção de riscos ambientais, com conhecimento para atualizações e fóruns em medicina do trabalho, legislação trabalhista e previdenciária, ergonomia e promoção de saúde coletiva. Os médicos do trabalho interessados em atuar no Hospital Santa Isabel podem enviar currículo para o e-mail que está na sua tela. Neste momento de enfrentamento à pandemia e à crise gerada nos últimos meses, o vereador Ailton de Souza fala a respeito das dificuldades para os setores de eventos e do esporte na cidade. Acompanhe. Não só eu, como demais vereadores também recebem bastante demanda da comunidade. A categoria do soccer, as patotes de futebol, os topiqueiros que tiveram em plenário essa semana agora dando um parecer da situação, os seguranças, o salão de festa, de baile, os clubes de caça-tiro, todos estão parados e querem voltar a trabalhar para poder sobreviver, porque não tem de onde buscar renda para se manter. Alguns pagam aluguéis caríssimos e se continuar muito tempo
dessa maneira vão ter que fechar as portas. E não consigo entender, se libera um shopping onde a gente fomos até parar em rede nacional e mundial, que o pessoal não cumpre o espaço adequado de 1,5 metro. Os ônibus mostrou também, agora voltou essa semana também um absurdo dos ônibus. O resultado, quase 70 casos ontem, é uma demonstração que pode-se abrir, mas tem que ter os devidos cuidados. Assista a seguir. Câmara vota em primeiro turno projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Vamos a um breve intervalo. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias e agora você acompanha o resumo da sessão ordinária desta quinta-feira. No grande expediente, a Câmara aprovou, em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Nós fizemos a primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nada mais é do balizamento do orçamento do município de Blumenau para o ano de 2021 e que tem um trâmite específico, né? Ela tem que ser votada numa sessão com pauta exclusiva, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Então ela foi aprovada hoje, né? Provavelmente será votada em segundo turno na quinta-feira da semana que vem, também em pauta exclusiva, justamente por causa da importância que é justamente essa questão das diretrizes orçamentárias do município de Blumenau para o ano de 2021. Nos pronunciamentos, o presidente, vereador Marcelo Lanzarin, agradeceu os votos de melhoras para a esposa que estava com a Covid-19 e destacou o empenho no combate à pandemia no município. Estamos retornando após 14 dias de isolamento, né? Depois de a minha esposa ter testado positivo para o coronavírus. Ela, graças a Deus, está bem, só teve sintomas mais leves, né? Mas nós fizemos o isolamento conforme preconiza o Ministério da Saúde. Estamos retornando às atividades do Legislativo desde ontem e hoje a primeira sessão ordinária, com bastante trabalho pela frente e justamente ainda como foco principal o enfrentamento ao coronavírus. Eu tenho participado ativamente dessas reuniões com a Prefeitura, com os técnicos da saúde, não só pela oportunidade como médico, presidente da Câmara, mas também pela condição de no passado ter assumido a pasta da Secretaria de Saúde aqui em Blumenau, justamente no período em que nós tivemos aqui a epidemia de H1N1. Então tenho participado ativamente dessas reuniões, mesmo durante esses 14 dias, não de forma presencial, mas de forma remota também, participei de algumas reuniões, e nós estamos aí avançando, principalmente no sentido de garantir toda a estrutura de retaguarda para a população, caso necessário o atendimento em alguma unidade hospitalar, tanto de enfermaria quanto de UTI, e ainda temos um bom período pela frente e precisamos nos manter atentos, não relaxar com relação às medidas de prevenção, isso é o mais importante para que nós tenhamos o controle dessa curva até o final dessa pandemia. O vereador César Sim comentou que devido à paralisação do serviço em decorrência da pandemia, a empresa permissionária do transporte coletivo quer cobrar o prejuízo dos dias parados do município e pedindo reajuste da passagem. É um absurdo, quer dizer, é inacreditável, é inadmissível, é impensável que o trabalhador esteja sacrificado porque não tem ônibus e depois, além disso, ainda vai ter que pagar o período que os ônibus ficaram parados. Isso é brincadeira, isso não existe. Tem contrato? Vamos ver quem é o responsável por ter assinado esse contrato. E não é porque tem contrato que nós vamos permitir que o trabalhador, que o usuário do transporte coletivo seja submetido a uma ameaça tão absurda que não tem como se concretizar. Mas, como se diz popularmente, né, uma sacanagem. Se não for enfrentada com todas as forças, ela acaba se legitimando. E daqui a pouco
quando as coisas acontecerem, não adianta chorar em cima do leite derramado. Vamos gritar antecipadamente. E esse é o grito. Não vamos permitir que o trabalhador, que o usuário do transporte coletivo seja penalizado por aquilo que ele não é responsável. Jovino Cardoso Neto fez menção à passagem dos 109 anos da fundação no Brasil da Igreja Assembleia de Deus. Nesta quinta-feira, a Assembleia de Deus no Brasil comemora 109 anos de história. No serviço prestado à sociedade a nível nacional, né? Daniel Beck e Gunnar Wingers foram os pioneiros aqui na nossa nação. Então é importante ter isso em memória, né? Saber que nós temos um segmento forte no segmento religioso que faz a sua parte. Tanto quanto outros que têm as suas datas comemorativas, que em Blumenau nós temos quase 1000 templos. Nossos irmãos católicos, outros segmentos, mas eu destaco aqui hoje o aniversário, né, nesta quinta-feira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que comemora 109 anos de história. A Secretaria de Turismo e Lazer e também o Parque Vila Germânica, em parceria com a empresa catarinense Intelbras, vai instalar câmeras térmicas na entrada da Vila Germânica e também no portal de acesso ao Parque Ramiro Hidger. A iniciativa passa a funcionar em julho e faz parte de um pacote de ações de segurança para a retomada das atividades turísticas em Blumenau. A indicação para as câmeras térmicas foi do vereador Bruno Cunha. Segundo o parlamentar, a tecnologia precisa ser utilizada como instrumento de evolução social. Os equipamentos auxiliam na verificação de febre nas pessoas, que é um dos sintomas do coronavírus. Por ser fruto de uma parceria com a Intelbras, a prefeitura não terá custos com os equipamentos. Com foco no desenvolvimento da economia, o vereador Jovino Cardoso Neto fala sobre o prejuízo que a pandemia trouxe para toda a sociedade. Ele falou também da união de todos neste momento de enfrentamento ao coronavírus. Eu penso que o Covid-19 trouxe, sem dúvida, um prejuízo para a economia a nível nacional, falando em Blumenau em especial. Nós já estamos sentindo o reflexo disso, mas sem dúvida nós estamos passando agora para o 4º mês, né, de uma situação delicada. Nós temos o comércio ainda, parte dele sendo reaquecido. Agora, a questão do processo do Covid, a questão das demissões que estão acontecendo no comércio, elas estão começando agora, a partir desse mês, um reflexo maior, porque as empresas não conseguiram vender o seu estoque, a sua produção, e não tem nem condições de fazer o acerto de rescisões com os seus colaboradores. E o reflexo vem agora, acaba tendo menos consumo, menos investimento aí por parte da sociedade no comércio local, inviabilizando a economia, sem dúvida. A questão da economia, o município tem a sua participação, como a Câmara também com os 15 parlamentares. Nós já fizemos a participação da economia na Câmara, repassamos para o governo parte daquilo que tínhamos reserva da Câmara Municipal e nós estamos fazendo com que todos os projetos do governo sejam aprovados o mais rápido possível para agilizar as obras, agilizar as ações do governo para que possa voltar a economia a ser aquecida. Eu, inclusive, tenho uma sugestão de viabilizar todos os prédios, o que tem do governo, seja na área do município, terrenos que estão ociosos, que o município possa ver uma participação com a iniciativa privada. Apresentei o projeto hoje para viabilizar a venda desses imóveis, para poder aquecer a economia local, seja na educação, seja na saúde, seja no sistema na qual o governo precisa para aquecer a economia no município de Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVR Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.